Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bom dia, graça e paz, amém? Os irmãos podeis sentar, que bom ver os irmãos logo cedo pela manhã buscando ao Senhor, buscando aprender mais e mais da parte do nosso Deus. Bem, amados, estamos dando continuidade à nossa série de estudos, baseado no livro Entenda a Fé Cristã, de Wayne Grudem. E hoje nós estaremos falando sobre a chamada eficaz. Um assunto bastante interessante, pertinente e também, possamos dizer que polêmico em alguns aspectos. Mas eu creio que por meio da revelação das Escrituras, nós entenderemos muito bem essa temática, né? Essa verdade revelada na Bíblia, a chamada eficaz. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Semana passada semana retrasada, o pastor Rodolfo falou sobre a eleição. E um dos assuntos abordados foi a predestinação. E é uma verdade bíblica, gente. A eleição e a predestinação é uma verdade bíblica. Você vai encontrar essa expressão, esse termo, em várias passagens com extrema ênfase. Não há como suplantar essa verdade bíblica. A Bíblia nos diz que Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. E aqui, longe de nós, esteja reduzir a revelação a interpretações e correntes humanas. Não é? Aqui a gente não está querendo calvinizar nem arminizar ninguém. Então não se trata de Calvino nem Armínio, até que ambos acreditavam na predestinação. A grande questão é que Calvino acreditava na predestinação como soberania. Deus disse: esses serão meus e esses não serão. Armínio também acreditava na predestinação por presciência. Presciência é uma das áreas da onisciência de Deus, onde Deus sabe previamente tudo o que será. Então, para Armínio, Deus olhou no tempo e disse: fulano vai me escolher, então eu escolho ele. Cicrano vai me rejeitar, então eu rejeito ele. Mas ambos nunca discordaram da predestinação. E aí, Calvino vai defender a predestinação pela soberania, e Armínio vai defender a predestinação pela presciência, onde Deus viu o livre-arbítrio do homem. Mas a predestinação é uma verdade. Essa é a grande realidade. Nós estamos aqui porque foi Ele que nos escolheu. Nós estamos aqui porque foi Ele que quis. Caso contrário, todos os nossos sacrifícios não passaria de trapo de imundícia, todas as nossas obras seriam vãs. E hoje, dando continuidade a esse estudo, é sobre a chamada eficaz. E o texto nos diz, onde vocês podem também acompanhar: porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Hoje, chamada eficaz. E o texto nos diz: e os que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este justificou. O que nós queremos dizer com isso? É que o chamado de Deus, ele é eficaz, ele é eficiente. Nós vamos acompanhar agora, no próximo slide, os dois chamados que existem, para que possamos compreender melhor. O primeiro chamado é o chamado geral, e é também o chamado externo. Ele é visto dessa forma: chamado geral e chamado externo.
E nós encontramos esse chamado em diversas narrativas bíblicas. É Deus chamando um povo, é Deus chamando uma nação, é Deus chamando uma geração, é Deus chamando um país, é Deus chamando a humanidade para o conserto. Esse aqui é um chamado geral. E as pessoas podem reagir favorável ou não a esse chamado. Mas o chamado geral existe. Um exemplo eu posso dar aqui. Quando Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Trata-se de um chamado geral, de um chamado externo. Ele não foi específico com ninguém. Mas quando ele vai nas margens do mar da Galileia, olha para Pedro e André, olha para Tiago e João e diz: vinde após mim. Trata-se de um chamado específico. Dentro do chamado geral e externo, a Bíblia nos diz em Mateus 22, versículo 14, que muitos são e poucos são escolhidos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Queremos dizer com isso que o Evangelho, ele é acessível a todos. Até mesmo porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, o Evangelho é acessível a judeu, gentio, homem, mulher, livre e escravo, culto, leigo, rico, pobre. O Evangelho é acessível. E existe essa chamada da parte de Deus para toda a humanidade. Conforme está escrito nas epístolas de Paulo a Timóteo, essa é a vontade de Deus, que todos cheguem ao conhecimento da salvação e ninguém pereça. Mas se trata do chamado geral, se trata do chamado externo. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. E agora vem o chamado específico, o chamado interno. Olha a diferença. Se um é chamado geral, o outro é específico. Deus agora não trata de grupos. Deus agora trata de indivíduos. É específico. E nós encontramos na Bíblia esses chamados latentes, explícitos, como o caso de Jeremias. Ainda no ventre da tua mãe eu te escolhi e ali te consagrei como profeta entre as nações. Olha que coisa tão forte. É quando Deus disse sobre Paulo a Ananias: esse aí para mim é vaso escolhido. Vaso escolhido. Então, se o chamado geral existe, também existe o chamado específico. Se existe o chamado externo, que pode vir através de um pregador, que pode vir através da proclamação do Evangelho, onde todo mundo é consciente desse fato, existe também o chamado interno. E esse é aqui, ó, nosso coração, é na nossa alma, é no nosso espírito. Ele vai muito além dos sentidos humanos, das nossas faculdades humanas de poder discernir, poder interpretar. Então, eu creio que todos aqui já perceberam na Bíblia que existem esses dois tipos de chamado. Não é verdade? E o que a Bíblia fala sobre o chamado específico interno? Romanos capítulo 9, versículo 19. Por gentileza, os irmãos que puderem abrir. Romanos capítulo 9, versículo 19. Romanos 9, 19. Os irmãos encontraram? Glória a Deus. Assim está escrito: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Amém? Esse aqui é o chamado específico interno. O que esse chamado específico diz? Quem jamais resistiu à vontade de Deus? E você vai perceber, à luz da revelação bíblica, que ninguém conseguiu resistir. Alguns relutaram, como o caso de Moisés, que eu preguei sobre a sua vida. Ele relutou 7 vezes. Na 8ª vez, Deus quis matá-lo. Aí ele disse: está certo, Deus, eu vou. Ele não quis circuncisar o seu filho, Gerson. Aí Deus: está certo, eu vou lhe matar. Ele disse: está certo, Senhor, eu vou. Se não é pelo amor, é pela dor, eu vou.
Mas esse chamado aqui, específico interno, ele trata justamente dessa questão de que nós não somos capazes de resistir a esse chamado da parte de Deus. Em suma, a Bíblia fala sobre o chamado geral, chamado específico, externo e interno. E a verdade que nós encontramos sobre o chamado eficaz é que o chamado é divino e não humano. Você pode repetir comigo? O chamado é divino e não humano. E nós compreendemos por isso. O chamado corresponde à vontade divina e não meramente humana. Aquele que é chamado, ele logo percebe. Eu não fui chamado pelo pregador. Eu não fui chamado pelo pastor, pelo orador, pelo preleitor, pelo conferencista, pelo dirigente. Não, eu fui chamado pelo Senhor. Quer ver uma coisa? Quem se tornou cristão aqui porque foi chamado pelo homem? Quem se tornou cristão aqui porque foi chamado por Deus? Então o chamado é divino e não humano. Corresponde à vontade de Deus e não meramente humana. Porque eu confesso que no momento em que eu fui chamado, não estava dentro dos meus planos. Não estava. Eu aceitei Jesus com 18 anos. Eu nem sabia que ia aceitar Jesus. Fui para a igreja e de repente aconteceu. Não tinha planejado, não tinha programado. Antes eu ficava com aqueles questionamentos, um dia eu vou ser, mas esse dia ainda vai demorar. Com 18 anos eu tinha os meus planos, eu tinha os meus projetos, e de repente Jesus interrompe tudo. Ele nos deixa, ele move as estruturas do nosso ser. E ali simplesmente eu me entreguei. Por que eu me entreguei? Gente, quando eu me converti não houve pregação, não houve apelo. Era a virada de um ano, todo mundo indo embora, e eu lá no último banco da igreja ouvindo alguns irmãos louvando. Só vendo, na realidade, os irmãos louvando. Sabe, o Espírito me convencendo, até que dado momento ele me nocauteou. Aí eu fiquei rendido, fui lá na frente chorando. Se eu quero aceitar Jesus. E a partir de lá, temos nos firmado nas promessas. Mas, o que eu quero dizer com isso? Que não houve pregação, não houve apelo, mas houve um chamado interno. Houve um chamado específico. Houve uma voz que falou mais alto do que a voz do medo, a voz da insegurança, a voz da dúvida, a voz do receio. E ainda hoje eu ouço essa voz. Oh, aleluia! Glória a Deus! E o que é que a Bíblia nos fala sobre esse chamado divino? Vamos ler os textos bíblicos, que nós vamos passear aqui na Bíblia, ok? Vamos fazer essa viagem agradável. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Você vai ver a ênfase que o apóstolo Paulo dá em sua vida. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Os irmãos encontraram? Paulo, chamado pela vontade para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. E vem ao caso aqui Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Aí você vai para Gálatas. Gente, nós não temos tempo para percorrer tudo, mas vamos lá para Gálatas. E depois, se você tiver curiosidade, você vai perceber como Paulo inicia a maioria das suas epístolas. Ele se inicia com essa expressão mesmo. Olha o que o versículo 1 diz. Capítulo 1, versículo 1 de Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo define a sua vocação, o seu chamado, como da parte de Deus e não da parte de homens. Lá no seminário a gente brincava muito, né? Dizia, uns ouviram um chamado, outros ouviram um psil. Quem ouve um psil desiste, mas quem ouve o chamado vai até o fim. E tinha gente que ouviram muito psil, viu gente? Porque o chamado ele se implica em duas realidades. Vinde e ide. Jesus não chama simplesmente a gente
a vir a ele, mas sobretudo a ir por ele, de modo que quem não vai por ele é porque nunca veio. E na obra de Deus nós encontramos 3 tipos de pessoas, que é o chamado, aquele que vem e vai, que é o mal ouvido, aquele que vem e nunca vai, e é o enxerido, aquele que vai mas nunca veio. E tem muito enxerido aí, né? E hoje em dia tem muito, mas muito enxerido, Jesus, muito enxerido, fazendo a obra de Deus. Mas você é chamado, e o chamado, ele entende o vinde, mas também ele entende o ide. E Paulo, ele tinha essa compreensão acerca do seu chamado, não foi mediante a vontade do homem. Sabe por quê? Se existiu alguém cujo chamado foi questionado, censurado, criticado, rejeitado, desprezado, é justamente o apóstolo Paulo. E no livro de Gálatas, se você for ler o capítulo 1 todo, ele está defendendo o seu chamado, porque ninguém queria receber Paulo como apóstolo. Hoje é o maior dos apóstolos, né? O 13º apóstolo, e aquele, sabe, que contribuiu de uma forma extraordinária para a expansão do cristianismo, mas ele foi rejeitado, porque ele não andou com Jesus, diferente dos demais apóstolos. No entanto, ele tinha essa plena convicção, chamado não pelos homens, não mediante a vontade humana, mas conforme os desígnios de Deus. Então o chamado específico, interno, ele atende, ele corresponde a essa vontade divina. É Deus que brada mais alto em nosso coração. Amém? Outra realidade, o chamado é uma persuasão divina e não humana. Quem nos convence não é a oratória, retórica, a eloquência do pregador. Ele pode ser persuasivo, fazer até hipnose, hipnotizar o público e a plateia. É fácil ir lá na frente, estender as mãos. Mas a vida que se segue, a caminhada, que é interessante isso quando Jesus diz, vinde após mim, nos leva a uma conotação que ele não está parado, que ele está andando. E Jesus, na realidade, ele olha para João, ele olha para Pedro e André e diz, vinde após mim, e sai andando. Ele olha para Levi e diz, segue-me, e sai andando. E isso, nós aprendemos muito que Jesus nos chama para uma caminhada. Para uma caminhada. O que é relacionamento se não for uma caminhada? O que é casamento se não for uma caminhada? Esse ano 2017, em abril, vou fazer 20 anos que eu caminho com Vanessa. E a gente tem aprendido a caminhar. Estamos aprendendo a caminhar. E é isso que Jesus nos chama. Para uma caminhada. Para uma caminhada de aprendizado, para uma caminhada de maturação, para uma caminhada de relacionamento. E é isso que é o cristianismo. E essa caminhada, esse relacionamento ocorre não é porque nós fomos convencidos. Nós não fomos convencidos por um sermão, por um discurso, por uma equação qualquer que nos chegou a essa conclusão de que Jesus é o Senhor. Não, é porque de fato foi o Espírito que nos convenceu. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Jeremias capítulo 20, versículo 7. Amém? Assim está escrito: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Só essa parte inicial. Olha que coisa, né, irmão? Olha a briga entre Deus e o homem aí. Eu não sei se você teve essa briga, eu tive. Eu frequentei a igreja dos 8 aos 18. E relutando, e resistindo. Sério. E às vezes eu lá no mundão pregava o evangelho. Falava porque conhecia de alguma forma, apesar de que um conhecimento evasivo, inválido, infrutífero. Não surtiu efeito, porque o conhecimento ele tem que estar associado à vida, né? A proclamação do evangelho tem que ser associada à vida. Não pode existir
essa incoerência entre o que você fala e o que você vive. Mas enfim, a minha oração é essa de Jeremias: persuadiste-me ao Senhor, persuadido fiquei. O Senhor foi mais forte, Ele sempre é mais forte. O Senhor prevaleceu. O Senhor prevaleceu. Como eu já disse, eu protelava, procrastinava. Não, em dado momento, depois, assim, desse jeito, dessa forma. Deixa eu aproveitar mais um pouquinho aqui. Até que persuadiste-me ao Senhor, persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, prevaleceste. Isso, gente, trata-se da persuasão divina. Você lembra de Moisés? Daqui a pouco eu acho que eu vou para o texto de Moisés. Quantos argumentos, álibis, pretextos, subterfúgios, desculpas evasivas ele apresentou a Deus. E Deus é você, é você, é você, é você. Até que no fim ele disse: está certo, já que sou eu, então vamos lá. Outro texto bíblico é João capítulo 15, versículo 16. Os irmãos encontraram? Assim diz: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e designei que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Louvado seja Deus por essa palavra, porque de fato o chamado é uma persuasão divina e não humana, porque não foi homem que te chamou. E aí quando você se depara com o Criador, com o Senhor do cosmos, do universo, olhando para você em todas as suas debilidades, limitações, pequenez, fragilidades, e ainda assim ser capaz de te escolher, é o que Jesus disse: não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Eu que escolhi a vós. E quando isso acontece, é antes da fundação do mundo, porque antes de Deus falar haja luz, Deus disse haja cruz, e o cordeiro foi sacrificado. Antes de existir vida propriamente dita, já estava tudo determinado. Então Jesus escolheu a mim, Jesus escolheu a você. É isso que certa feita eu fiquei questionando: por que Levi atendeu o chamado prontamente? Levi, ele tinha uma posição que, apesar de não ser digna, havia determinados prestígios. Ele era publicano. De repente vai Jesus, passa por Levi, olha para ele e diz: segue-me. E Levi simplesmente deixa tudo e segue Jesus. Eu fiquei perguntando: como assim? Porque comigo foram 10 anos e com Levi foi menos de 10 segundos. E o que eu acho interessante é que uma pessoa de repente não consulta esposa, não consulta filho, não consulta patrão, não faz um balanço geral, simplesmente decide seguir a Jesus. O que é isso? Em primeiro lugar, Levi estava na coletoria. Os religiosos, fariseus, saduceus, escribas, essênios, zelotes daquela época, eles não iam nesse lugar porque era considerado imundo. E ele, como um publicano, estava ali cobrando imposto na coletoria. E quando Jesus vai naquele lugar onde ninguém mais vai, olha para ele como ninguém olha e diz: segue-me. Para você ter uma ideia, nenhuma escola rabínica dos segmentos e ramificações religiosas judaica queria Levi como um membro. É como nenhuma igreja quer Levi como membro. Jesus vai até ele, vai aonde ninguém vai, olha para ele como ninguém olha e diz: eu te quero comigo. Aí Levi chuta o pau da barraca, esquece de tudo, e a partir dali torna-se quem? Mateus, cujo significado do nome é presente de Deus, e é o primeiro livro do Novo Testamento. Olha como vale a pena servir a Deus, né? Se ele não tivesse atendido o chamado, ele viveria o resto da sua vida na coletoria dos impostos. Mas por atender o chamado, ele passa para a história como um dos personagens mais influentes do cristianismo.
Amém, amados? Então o chamado é divino e não humano. É Deus que diz: não foste vós que me escolheste, eu que escolhi a vós. Essa é a realidade, que o chamado, vamos repetir, é divino e não humano. Outra realidade do chamado: o chamado é espiritual e não carnal. O que é que nós queremos dizer com isso? O chamado atende os critérios espirituais e não carnais. Ou seja, diante do chamado, os critérios a serem atendidos, correspondidos, são justamente os espirituais e não os carnais. E quando eu falo carnais aqui, é no sentido humano. Ok? E veja o que a Bíblia nos diz, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 29. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 29. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: a vocação dos santos é a epígrafe do texto. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Os critérios observados diante do chamado não são os carnais, mas são os espirituais. Espirituais. Nós falamos aqui domingo passado, mas eu sei que os irmãos entenderam e não custa nada refletir novamente, né? Fazer essa reprise aqui do que foi dito. É o seguinte, gente. Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele poderia chamar doutores da lei. Não poderia? E muitos doutores da lei, aparentemente, humanamente falando, facilitaria a sua vida. Não é? O pessoal já conhecia o latim, o grego, o hebraico, o aramaico, já conhecia a Torá, já conhecia tudo. Seria tão simples, mas ele prefere justamente começar de uma página em branco, do que trabalhar com pessoas com vícios, manhas e com amarras, pessoas com estruturas. Quão difícil é trabalhar com pessoas com estruturas. Tudo que é lugar. O discurso é sempre o mesmo. Ah, mas eu sempre fiz assim. Ah, mas sempre foi desse jeito. Ah, mas a vida toda foi dessa forma. É sempre impondo empecilhos e obstáculos. Aí Jesus começa do zero. Eu vi um dia um grande empresário, dono de uma multinacional. Ele contratou uma empresa no Brasil e ele demitiu todo mundo. E as pessoas perguntaram: que loucura é essa? Ele disse: não, eu não quero funcionário com vício na minha empresa. Vou começar tudo do zero. Olha que coisa. Na hora que eu vi isso, eu disse: foi o que Jesus fez. Começou tudo do zero. E o chamado atende esses critérios espirituais e não carnais. Humanamente falando, seria mais fácil convidar aqueles que são poderosos, que são influentes, que são sábios segundo a carne, mas Deus preferiu chamar o contrário. Outra realidade é que o chamado corresponde ao convencimento espiritual e não carnal. Nós não somos convencidos pela razão. Olhe para mim e veja e perceba, ouça. Na estrada de Damasco, Paulo, que era Saulo de Tarso, cai do cavalo e chega à compreensão que Jesus é a salvação. Mas eu pergunto a você, ele chegou a essa compreensão pela razão ou pela revelação? Pela razão ou pela revelação? Pela revelação. Paulo era um homem inteligente, erudito, poliglota, catedrático, acadêmico, instruído aos pés do maior mestre da época, que era Gamaliel. Ele era fariseu, cidadão romano, porta aberta em tudo que era região naquela época. Mas ele não conseguiu, através da letra, através da lei, através do conhecimento teórico,
chegar a uma conclusão que Jesus é o Senhor e Salvador. Ele precisou da revelação. E o que nós queremos dizer, o chamado corresponde ao convencimento espiritual e não carnal. Antes de Jesus atingir o nosso intelecto, Ele atinge o nosso coração. Ele atinge o nosso coração. Zacarias capítulo 4, versículo 6 vai dizer: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Gostaria de contar isso, que os irmãos estivessem aqui, mas não está. O jovem nosso irmão Davidson passou a vida toda instruindo Braz, né, que é outro jovem que se converteu, vai se batizar agora. E Braz era cético, crítico e tendencioso a ser ateu. Braz é o gerente da caixa que está congregando conosco, vai se batizar. E tentou conscientizar e percebeu que não conseguia. E mostrou lá, de fato, como tudo realmente é. E ele não, e ficava relutando, até que ele se deparou com esse texto: não é por força, não é por violência, mas pelo meu Espírito. Pronto, Deus, a partir de hoje, eu só vou orar. Deus deu uma experiência a Braz. É um santo remédio para todo ateu, uma experiência. Aí aquela pessoa que começa a ser crítica, cética, e começa a tender para o ateísmo, ela está pedindo a Deus uma experiência. E ela não sabe o que está pedindo. Não sabe o que está pedindo. E veio uma experiência muito forte na vida de Braz, ao ponto dele dizer: realmente, Deus existe. Realmente, Ele é o Senhor. E agora eu vou segui-lo. Então esse convencimento, ele vem através do Espírito e não da carne. É o que Jesus também nos diz em João 16:8. João, Evangelho de João 16:8. Vamos conferir? O Espírito de Deus, quando vier, Ele conscientizará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ok. João 16:8. Quando Ele vier, Ele, quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence, gente? Não é o catecismo, catecumes, não adianta catequizar ninguém, não são as institutas, as sumas, não é o discipulado que vai conscientizar uma pessoa. Tudo isso é importante, não estou ignorando, mas quem conscientiza é o Espírito. É o Espírito que conscientiza o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se não for o Espírito, hein, Leonardo? Não há quem faça esse milagre acontecer. Falei domingo aqui que Leonardo pregou para mim lá quando eu estava na Vandres Informática. Olha que bênção. 2000, né? Ano 2000. Né? Se não for o Espírito, não adianta, meu irmão. A pessoa pode se vestir como crente, falar como crente, andar como crente, mas se o Espírito não alcançar o coração dela, ela nunca vai ser verdadeiramente uma crente. O chamado é espiritual e não carnal. A outra realidade, que o chamado é irrevogável e não revogável. Presta atenção. O chamado não é irrevogável. Atos 26:14. Olha que lição Jesus deu a Paulo. 26:14. Você vai abrindo aí, eu vou falando contigo aqui. Olha só. Pergunte para si mesmo se você quer desistir. Pergunte para si mesmo se você quer desistir do Senhor. Um dia, Pedro se depara diante desse drama e desse dilema e ele diz: para onde eu irei? Para onde eu irei? Não é que falte opções, existem opções, sim. Mas nenhuma delas se compara com Jesus. Oi?
e nenhuma delas dá a vida eterna, né? Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele estava exausto dos discursos religiosos judaicos, dos sermões filosóficos grego, de toda a instrução do direito romano. Ele não encontrava paz nem a segurança da vida eterna, ao ponto de dizer: para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu não tenho para onde ir, eu não quero ir para nenhum lugar, eu quero estar sempre contigo. Amém? Atos 26, 14, olha o que Jesus disse: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que significa isso, gente? Jesus aparece a Paulo, em outras palavras, diz: olha, Paulo, não adianta, não adianta. Olha como não adianta insistir, não adianta tentar desistir, se entregue logo. É uma frase que diz o seguinte: e um dia, Ayrton, fazendo CTMDT lá em Belo Horizonte, no Ministério Diante do Trono, ele ouviu eu acho que foi de Helena Tanuri, que disse bem assim: olha, se entregue logo que dói menos. Há uma frase de Valnice Milhões, da década de 90, morre logo que dói menos. De Valnice Milhões, que ela diz bem assim: o preço da desobediência é maior do que o da obediência. Escuta isso. Ou seja, para obedecer ou desobedecer, você vai pagar um preço, mas o preço da desobediência é pior, é maior do que o da obediência. Não é fácil obedecer, mas quem decide desobedecer vai pagar um alto preço. E o que é isso que Deus está dizendo a Paulo? Dura coisa recalcitrares contra os guilhões. Guilhões é uma vara que era de ferro, de bronze, geralmente usada para conduzir o animal. Quando o animal vai para a esquerda ou para a direita, não seguindo a instrução do condutor, o que é que o condutor faz? Ele pega essa vara e, como um espeto, espeta. E aí, meu amigo, o que é que Jesus está querendo dizer? Se você não obedecer, você vai sofrer. Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Se você não obedecer, você vai sofrer. Então, Jesus está dizendo que um espeto foi colocado sobre a sua vida, um guilhão foi colocado sobre a sua vida, e você tem que obedecer. Um aguilhão foi colocado sobre a sua vida, e você tem que o quê? Obedecer. Um dia minha mãe pensou em desistir. Ela me contou essa história já faz uns 15 anos. Ela vai lembrar. Um dia minha mãe disse: sabe uma coisa, eu vou desistir. E Deus disse a ela: se você desistir, eu vou tirar de você aquilo que você mais ama. Lembra dessa história, mãe? Eu tinha 9 ou 10 anos. Às vezes ela ri de umas histórias que eu lembro. Ela disse: se você for desistir, eu vou tirar de você aquilo que você mais ama. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Foi isso que Deus disse a Pedro: olha, não adianta, porque o chamado é revogável, eu tenho um compromisso contigo, eu tenho uma aliança contigo, e não adianta insistir, porque de você eu não vou desistir. Você pode desistir do Senhor, mas o Senhor jamais vai desistir de você. O chamado não é revogável. Amém? Agora vamos partir para o bom senso. Alguém pode pensar: pastor, há um porém, e a vida de Saul? E a vida de Sansão? E a vida de Judas? Aparentemente eles revogaram o chamado deles, né? E aí, pastor? Não, eles cumpriram o chamado dele. Você sabia que cumpriram o chamado dele? Vamos por ordem. Deus chama Sansão. Deus se revela a Manoá e diz: Manoá, um senhor, e diz bem assim: olha, da tua esposa, ela era estéril, surgirá um juiz que libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Ele será o libertador. Bom, escuta só. A Bíblia, você conhece toda a história de Sansão.
Sansão nunca andou nos caminhos do Senhor, mas no final da sua vida, ele consegue remover as colunas do palácio dos filisteus. O teto cai sobre a cabeça de todos os povos, dos povos filisteus, eles morrem. O que é que a Bíblia diz? Matou Sansão mais em sua morte do que em sua vida. Ele cumpriu ou não cumpriu o chamado dele? Qual era o chamado dele? Libertar o povo. Agora, ele foi capaz de libertar o povo e nunca se libertou dos seus instintos, dos seus desejos, das suas vontades. O problema é dele. Mas o propósito do chamado ele cumpriu. Agora, ele poderia casar com uma judia bem bonita, bem formosa, viver em paz com seus filhos e com seus netos. Mas ele preferiu o caminho da desobediência. E mesmo assim, no caminho da desobediência, cumpriu o seu chamado. Saul. Qual era o chamado de Saul? O povo pediu um rei. O povo queria sair da teocracia, onde Deus é o centro, e criar monarquia, onde o homem é o centro. E Deus disse, está certo, Samuel, escolhe Saul, ele vai fazer isso. E Saul fez ou não fez? Fez. Tirou sua própria vida, se suicidou, morreu, mas cumpriu o chamado. E qual era o seu chamado? Fazer a transição da teocracia para a monarquia. Judas cumpriu ou não cumpriu o seu chamado? A Bíblia nos diz que Jesus chamou ele já sabendo o que ele ia fazer. Não houve surpresa para Jesus. Pelo contrário, ele foi o último a ser chamado na escolha dos apóstolos. E quando Jesus escolheu ele, se escolheu Jesus Judas, sabendo que ele era o traidor. E no dia da traição, Jesus olha para Judas e diz, o que tem que fazer, vaze logo. Judas vai lá atrás e dá um beijinho em Jesus. Jesus olha para ele e diz, amigo, para que tu viestes? Ou seja, tu precisava vir, além de fazer o que fez. Aí algumas pessoas, será que Jesus foi falso aí? Não, a natureza do caráter de Judas não muda a natureza do caráter de Cristo. A gente recebe muitos beijos por aí. Um dia alguém disse bem assim, pastor, deixa eu confessar algo para o senhor, o senhor é muito bobo. O senhor fica abraçando fulano, cicrano, beltrano, e eles estão descendo a lenha no senhor. Aí eu disse bem assim, olha, eu peço a Deus força para ser, não como a água que a tudo destrói, mas como a rocha que a tudo suporta. É isso que eu peço a Deus. E às vezes eu recebo esses beijinhos e olho e digo, amigo, meu amigo, mas é a natureza do caráter dessa pessoa, não pode mudar a natureza do meu caráter. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Uma certa feita eu vi uma história que tinha um sábio juntamente com os seus discípulos, aí vai na beira de um rio, né, de uma correnteza, aí vai passando um escorpião em cima de uma folha, e todos veem e não faz nada, mas aquele sábio simplesmente se lança nas águas, pega aquele escorpião, e o escorpião chegou a feri-lo. E aí, os seus discípulos, ele salvou o escorpião feriu. E os seus discípulos disseram, mas mestre, como se ele fosse ingênuo, né? Como se ele fosse, sabe, inocente demais, mas mestre, o senhor não sabia que isso ia acontecer? Por que fez? Por que fez isso? Ele disse, o escorpião atendeu a sua natureza. E eu atendi a minha natureza. Cada um tem a sua natureza. E às vezes, Judas vai beijar nosso rosto. E o que é que nós vamos fazer? Amigo, aí as pessoas vão pensar que nós somos falsos, né? Mas rapaz, que falsidade, que coisa. Isso é fingimento, não. Isso é que a natureza pecaminosa, malévola das pessoas não pode mudar a nossa natureza. A natureza divina, a natureza espiritual, a natureza que nós recebemos da parte de Deus. Amém? Então o chamado não é revogável. Letra B, o chamado é irrevogável. Vamos ver Efésios capítulo 1, Gálatas, Efésios, capítulo 1, versículo 4, 5, 11. Os irmãos encontraram? Olha só. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele para a adoção
de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu mediante o beneplácito, essa palavra é bonita, né, gente? Beneplácito da sua soberania. Deus determinou, Deus escolheu, Deus decidiu. E veja o que nos diz Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29. Olha que texto forte, irmãos. Romanos 11, 29. Escuta. Está pronto aí? Está preparado? Receba essa em nome de Jesus. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O chamado de Deus, ele é completamente irrevogável. Pergunta ali ao pastor Rodolfo se ele quer deixar o chamado. Todos conhecem aqui um pouco da história do nosso pastor Rodolfo. Eu acompanho, recebeu diversas propostas para abrir diversos trabalhos, negócios, ser representante, ser comerciante novamente. Propostas até encantadoras aos olhos humanos, né? E não aceitou porque o chamado é irrevogável. Aí você diz bem assim, pastor, e fulano, cicrano e beltrano? Esquece fulano, cicrano e beltrano. Fale por você. Fale por você. Você ouviu um chamado ou ouviu um psil? Mas pastor fulano, cicrano, ouviu um psil. Eu não disse aqui que na obra de Deus tem 3 tipos de pessoas: o chamado, o mal ouvido e o intrometido, né? Um enxerido. Tem muita gente que foi, mas não conseguiu ir além. Sabe por quê? Porque nunca veio. Porque nunca veio. Mas pastor fulano era uma bênção, cicrano pregando era uma maravilha. Ele foi. Ele foi. Está entendendo, pastor? Mas nunca veio. Agora o chamado é aquele que vem e que vai. Tem um hino muito antigo, não sei se é da harpa ou do cantor cristão, que diz: aos pés da cruz eu quero viver. Uma canção muito linda. Eu lembro que um dia o pastor Thomas William Fodder, o nosso reitor lá no seminário, citou essa canção e lembrou o seguinte: ele acabou sendo hilário dessa forma. Ele cantou esse refrão e disse bem assim: tem muita gente querendo só estar aos pés da cruz, e Jesus lá na cruz expulsando esse pessoal: vai, sai daqui, já passou tempo demais aqui, show. Porque o chamado é vinde e ide. E tem muitas pessoas lá aos pés da cruz. Então nem 8 nem 80, né, gente? Tem pessoas que não querem vir nunca aos pés da cruz e sempre está longe, mas tem pessoas que vêm aos pés da cruz e também não querem sair. Jesus, sai daqui, vai para lá, vai fazer a obra. E a pessoa sempre é aos pés da cruz. Enfim, o chamado é ministerial. Eu estou falando aqui do chamado ministerial. E todo cristão tem esse chamado. Deus não nos chamou simplesmente para ser estatística de igreja. Deus nos chamou para fazer a diferença. Tem muitas pessoas que
vivem a história, que contam a história, que passam pela história. Mas eu e você, nós que somos chamados de Deus, fomos chamados para mudar a história. Para mudar a história, para transformar a história do que nós vivemos. E eu olho aqui para a vida, as pessoas que transformaram a história da sua casa, pessoas que mudaram a história de outras vidas através da graça que recebeu da parte de Deus. O chamado ministerial, abre comigo a Bíblia em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, versículo 18 e 20. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Com licença, deixa eu dar uma ênfase aqui. Tudo provém de Deus. A iniciativa é dele. Você consegue entender? A iniciativa sempre é dele. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilie com Deus. Você que é cristão, o chamado em nossa vida é um chamado ministerial. Olha o que o texto nos diz tão claro, tão explícito, tão enfático. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. É esse ministério. Se você vai fazer o ministério da reconciliação cantando, eu não sei. Pregando, eu não sei. Dançando, eu não sei. Por meio de teatro, eu não sei. Mas o maior ministério é o ministério da reconciliação. Se é através de pequeno grupo, se é através de discipulado, não sei. Mas o nosso ministério é reconciliação. Que ministério é esse? Reconciliar os homens com Deus, revelando aos homens que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro, não imputando aos homens os seus maus, os seus próprios pecados. Então aqui tudo provém de Deus, tudo provém de Deus, a iniciativa é de Deus, a escolha é de Deus, a decisão é de Deus, a determinação de Deus, é o que a Bíblia nos diz. E sabe, meus irmãos, quando eu me deparo com essa passagem, eu me encurvo, eu me rindo, eu me dobro, me desdobro, me ajoelho, me prostro, porque eu percebo essa grande realidade. Ora, tudo provém de Deus. Se não fosse Deus, Israel que eu diga. Se não fosse o Senhor, Israel que eu diga. Tudo provém de Deus. Quando a Bíblia fala sobre a nossa predisposição de buscar a Deus, nós somos um fracasso. A Bíblia fala isso como um fracasso total. Quer ver? Vamos conferir Romanos capítulo 3. Olha o fracasso que nós cometemos. Olha só, pois todos pecaram, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. E os textos vão nos dizer, a Bíblia vai nos ensinar, que ninguém busca Deus, que ninguém procura Deus, mas que todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se não fosse a iniciativa de Deus, nunca seria uma iniciativa nossa. Nós amamos porque nós o escolhemos porque Ele nos escolheu primeiro. Agora, o chamado das trevas para a luz. 1 Pedro 2,9, você lembra esse texto? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Momento, um hiato aqui. Olha só, deixa eu abrir aspas. Tanto prestígio, tanto privilégio, mas uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? A fim de proclamardes o evangelho daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que é que isso significa, irmãos? Sobre o chamado de Deus, é que nós fomos chamados das trevas para a luz, e agora que nós somos luz, devemos resplandecer nas trevas, para que o que Deus fez conosco, possa fazer também com outros, amém? Então você é luz, brilhe, você é luz, resplandeça em nome de Jesus. Segundo, chamado da escravidão para a liberdade.
Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Outrora você era escravo, escravo do pecado, escravo dos vícios, escravo dos instintos, escravo dos desejos. Hoje não, hoje você tem domínio, porque está escrito em Romanos 6,14: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vós não estão debaixo da lei, sim debaixo da graça. E agora, chamados da escravidão para a liberdade, se você é livre, use da sua liberdade para libertar aqueles que estão escravos. Não podemos definir o estado delas. Elas não são escravas, elas estão escravas, assim como José foi escravo, esteve escravo no Egito, mas ele nunca foi escravo. Então essa é a nossa missão. Se somos livres, vamos anunciar a liberdade em Cristo Jesus. Último, chamados da morte para a vida. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: e Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Agora escuta uma coisa, irmão. Nós estávamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Agora, se você vive, se você tem vida, ofereça dessa mesma vida para aquelas pessoas que estão mortas em seus delitos, em seus pecados. Quantos estão entendendo aqui que o chamado se implica em vinde e ide? Vinde e ide. Assim é o chamado. E eu posso dizer que o chamado, ele é eficaz. E longe de mim esteja aqui tratar desse assunto como um fatalismo manipulador. Um fatalismo manipulador. Porque o chamado não nos isenta da nossa responsabilidade. Eu sei que eu sou chamado, mas eu sei que é minha responsabilidade corresponder a esse chamado com vida. Corresponder a esse chamado, viver esse chamado com vida, com graça, com unção. Os irmãos estão entendendo? Eu tenho que corresponder a esse chamado. Eu tenho que atender esse chamado. Eu não sei quanto a você, mas eu posso dizer que para mim, esse chamado é eficaz. Posso dizer que para mim, esse chamado é irrevogável. Posso dizer que eu não consigo estar em um outro lugar, a não ser na presença do Senhor. Eu não escolho estar com outro alguém, a não ser Cristo Jesus. Cristo Jesus. E a Bíblia nos diz que Moisés abdicou dos prazeres momentâneos e transitórios deste mundo para ter o seu nome escrito no livro da vida. Olha que coisa tão tremenda, né, irmãos? Olha que coisa tão tremenda. Quando a Bíblia nos diz bem assim: ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó para viver com o povo no deserto. O que é que eu aprendo aí? Que o chamado prefere viver com Deus no deserto do que no Egito com Faraó. O chamado é chamado. E você é chamado. E faça desse chamado eficaz em sua vida. Faça desse chamado irrevogável. Não desista do seu chamado. O inimigo vai fazer de tudo para comprar o teu chamado. Quanto é que custa o teu chamado? Quanto é que custa o teu chamado? Tem pessoas vendendo um chamado aí por R$500 por mês. Quanto é que custa o teu chamado? Tem outros vendendo um chamado aí por R$50. Vai cantar no mundão, nas madrugadas. Oh, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. E a Diaconisa Gisélia disse: o meu chamado custa o sangue de Jesus.
Meu chamado tem preço, né, Gisélia? Mas já foi pago na cruz do Calvário. E a Bíblia diz: não foste comprado com valores perecíveis, como prata e ouro. Foste comprado por valores imperecíveis, que é o sangue do Cordeiro. Porque tudo que juntamos nesse mundo, a traça e o ferrugem destrói e corrói. Mas bem-aventurado é aquele que junta tesouros nos céus. Sabe o que é que o chamado está fazendo? Ele está juntando tesouros nos céus. Juntando tesouro nos céus. Ele sabe que no céu ele vai passar o resto da sua vida, a eternidade. Então lá ele está juntando tesouro. Quando ele partir dessa para melhor, quando ele subir para o primeiro andar, não é? Ou seja, ele vai gozar e desfrutar, usufruir de todas as bênçãos prometidas do Senhor para nós. Quanto custa o teu chamado? Teu chamado tem um preço, mas esse preço já foi pago na cruz do Calvário. Irmão, não venda o seu chamado. Não venda o seu chamado. Não venda o seu chamado. Infelizmente a gente se depara com pessoas que estão vendendo um chamado. E às vezes troca o chamado por uma posição qualquer, por um cargo qualquer, por um relacionamento qualquer, que só vai te trazer tormentos e perturbações. Eu quero concluir dizendo, novamente, para que ninguém esqueça, existem 3 tipos de pessoas: o chamado, aquele que vem e vai; o mal ouvido, aquele que vem mas nunca vai; e o enxerido, aquele que vai mas nunca veio. Então tem muita gente enxerida aí, viu? No ministério. E pastor Rodolfo, o enxerido não aguenta não. O enxerido, ele joga a toalha, não aguenta não. O enxerido passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, pode ser bom, pode pregar, pode cantar, pode tocar, pode fazer o que for, pode emocionar o pessoal, botar o pessoal para chorar, mas o enxerido não aguenta. Não aguenta, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E qual a diferença do chamado para o escolhido? É porque o escolhido persevera até o fim. Haja o que houver, custe o que custar, passe o que passar, aconteça o que acontecer, ele estará sempre diante do Senhor. Não tenho para onde ir, para onde irei, se só tu tens, só tu és a palavra de vida eterna. Erga suas mãos e aplauda ao Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu santo, maravilhoso nome. Amém, amém, amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.